Ômega Web Rádio. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, Emerson, boa noite, Marcelo. Hoje com mais um programa Fatos em Destaque. Nós vamos falar hoje sobre a questão da violência psicológica, que já passou tanto pela Câmara dos Deputados como pelo Senado. Então está aguardando apenas a sanção do presidente da República. É o projeto de lei 471 de 2021, que transforma a violência psicológica em tipo penal, e também vai colocar dentro da Lei Maria da Penha a possibilidade de afastamento, não só pela violência física, mas também pela violência psicológica, e também vai agregar o nosso Código Penal e a Lei Maria da Penha, e como uma das formas de manifestação de que essa mulher está sofrendo uma violência psicológica ou física, o sinal da cruz vermelho nas mãos. Então, existem essas formas de mudança legislativa e que pretendem assegurar um pouco mais a vida da mulher, porque, assim como a gente vai conversar com a psicóloga Carol hoje, a violência psicológica é tão grave, ou às vezes até mais grave, do que a violência física. Não é mesmo, Emerson? Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, o pessoal que está em casa nos assistindo. Não, com certeza, a violência psicológica é algo que muitas vezes acontece, as pessoas não conseguem visualizar, porque na maioria das vezes acaba ocorrendo no âmbito familiar, não tem uma marca física, um olho roxo, um braço quebrado, um hematoma, enfim, mas tem uma marca pior, que é no psicológico da pessoa. Muitas vezes vai ter reflexos por anos e anos, vai impedir dessa pessoa de ter uma vida normal, de ter um relacionamento futuro, enfim, acaba carregando isso por um período longo. Algumas conseguem se recuperar, outras não conseguem, e acho que é uma mudança importante na lei. Tem que se tomar cuidado, é óbvio, porque a gente sabe que existem pessoas que acabam alegando que estão sofrendo uma violência, na verdade não estão, porque tem outros interesses, enfim. Mas acho que, de modo geral, é importante, vai ajudar bastante, até por conta disso, né? Porque é uma violência que você não vê fisicamente, mas quem está sofrendo sofre muito e com reflexos aí durante um longo período. Então, por favor, Raquel, apresente a nossa convidada e vamos lá conversar. Marcelo. Boa noite, Carol, tudo bem? Olá, boa noite a todos, tudo bem? Tudo boa bom. Noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês. Então, a gente vai falar de violência psicológica, de violência contra a mulher, né? Colocando aqui em primeiro lugar que a gente espera, eu especificamente, que estou diretamente ligada à lei, assim como o Emerson, a gente espera que o presidente da República sancione logo essa lei, porque, na verdade, é um grande avanço na nossa legislação, porque a violência psicológica não era crime, né? Então, você tinha que voltar para outros tipos penais, e que geralmente ficavam numa simples cesta básica. Então, colocar a violência psicológica como um tipo penal, colocando aí pena mínima de 6 meses e máxima de 2 anos e multa se não tiver um outro crime mais grave, significa um grande avanço da nossa legislação penal e também assegura à mulher o afastamento, eventualmente, desse agressor, né, do lar, apenas pela agressão psicológica. É difícil provar? É muito difícil, né? A gente sabe, Emerson, quanto é complicado, às vezes, principalmente na área penal. Ela tem que estar muito bem
demonstrada, e não é tão simples assim da gente conseguir fazer prova na área penal. O tipo tem que estar bem fechado, então o tipo de descrição que vai ser feito nisso é bastante importante. Deve ser, sem dúvida alguma, uma ação penal condicionada, então a mulher vai ter que fazer uma representação para poder isso seguir em frente. Isso é importante que as mulheres entendam, né? Quer dizer, não basta ir na delegacia, ela precisa se manifestar, que ela quer que o processo siga. Isso é muito importante, porque algumas mulheres só fazem o boletim de ocorrência, não representam, e isso não vai para frente. Isso acaba virando, às vezes, até contra ela. A violência psicológica tem sido muito maior, às vezes, do que a violência física, porque, como o Emerson falou, não deixa marca, né? Não deixa marca visível, mas deixa uma marca, geralmente, bastante forte nas mulheres que sofrem esse tipo de violência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do ponto de vista psicológico dessa violência que as mulheres psicológicas, que as mulheres sofrem, e como que isso tem ocorrido, principalmente em época de pandemia. Se tem aumentado, se não tem... Então, no último Fórum de Segurança Pública, o último levantamento que esse Fórum de Segurança Pública fez, eles demonstraram que 1 a cada 4 mulheres com a idade acima de 16 anos sofreu algum tipo de violência no último ano. Se a gente for levar em conta as subnotificações de todos os tipos de violência que as mulheres sofrem, principalmente agora com todo mundo fazendo lockdown, deixando de sair, esses números eles aumentam muito. 1 a cada 4 mulheres acima de 16 anos é mais ou menos 24,4% da nossa população. São 17 milhões de mulheres. A população hoje no Brasil é de 211 milhões. Então, é uma porcentagem muito alta para não termos políticas públicas o suficiente para dar respaldo para essas mulheres, tá? O Emerson falou uma coisa muito importante, você também, Raquel, que é a questão de, às vezes, vocês, da parte jurídica, têm uma maior dificuldade de conseguir provar esse tipo de violência, porque não deixa marcas físicas, mas hoje, graças a Deus, a gente consegue provar por outras vias, não só pela questão da fala, daquela narrativa, tá? Então, antes, só para contextualizar, a violência psicológica, hoje vamos falar ela voltada diretamente para violência contra a mulher, mas a violência psicológica, ela aborda quando o violentador, ele constrói toda uma narrativa para agredir, desmoralizar, dissociar a consciência daquela pessoa. A pessoa acha que ela tá louca, acha que ela não é o suficiente, acha que tudo que ela faz é errado, tudo que ela faz é menor, merece ser diminuída, e muitas vezes as vítimas acreditam que elas realmente merecem ser punidas por isso, tá? Uma coisa muito importante que eu vejo muito no consultório, ligado, não só no consultório, mas também com outras colegas, escolas, ligada à violência psicológica, é também a violência sexual. Então, a violência psicológica, ela é muito utilizada. Você percebe toda uma narrativa para que a mulher se sinta obrigada a realizar, a ter relações sexuais. Então, por exemplo, não sei se todos os homens sabem que você insistir ou forçar uma mulher a ter relações sexuais sem uso do preservativo, mesmo contra a vontade dela, é violência sexual, é abuso sexual. Você proibir que a sua esposa, sua namorada, sua amiga use anticoncepcional porque você não quer, é violência sexual. Então você percebe que a violência psicológica ela está associada a diversos tipos de violência. Então é quando você agride a mulher e você fala, você merece isso porque você fez algo errado. Né? Então a gente hoje tem diversos tipos de violência e graças a Deus hoje toda a parte jurídica, legislativa está percebendo que se usa da violência psicológica para a maioria das vezes chegar nesses outros tipos de violência, como por exemplo a patrimonial, que a gente está observando muito, principalmente no período de pandemia. Então assim, nós já temos
nós já temos toda uma sociedade que, estruturalmente falando, a mulher ela ganha menos que o homem, mesmo que tenha as mesmas responsabilidades que ele. São mulheres que perderam sua fonte de renda e hoje podem estar sendo sustentadas por um homem. Então, assim, são diversos tipos de violência rodando em torno de uma violência psicológica. E o Emerson falou uma coisa muito importante, você também, Raquel, que é a questão de deixar marcas. Hoje a gente fala de sintomas psicossomáticos, que é quando a pessoa já está tão sobrecarregada, o psicológico tão sobrecarregado, que a pessoa começa a demonstrar isso através de sintomas fisiológicos. Queda de cabelo excessivo, marcas roxas pelo corpo, mesmo que não tenha tido nenhum tipo de violência física, índices hormonais diversos, transtornos alimentares, transtornos de estresse pós-traumático, ansiedade exacerbada, depressão, falta de alimentação, desnutrição, entre diversas outras coisas. Então, eu acho que isso é uma pauta muito importante e que tem muito que ser levado a sério. Tem muito. Carol, deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta até para quem está nos assistindo, de repente, entender um pouco e saber se está dentro de um contexto de uma violência ou não, ou se conhece alguém que está dentro desse contexto, ou parente, filho, enfim. Qual a diferença, se é que existe, de uma briga que aconteça hoje, a pessoa, sei lá, parte com um xingamento, alguma coisa, e por um fato de uma violência constante? Porque a gente sabe que às vezes de cabeça quente está no meio de uma discussão, fala o que não quer, eu escuto o que não quer, enfim, mas aconteceu naquele momento, acabou ali, um perdeu a razão, o outro perdeu a razão, mas cada um segue a sua vida depois, tentam se acertar, enfim. E existem situações que não. A gente sabe que quase que diariamente acaba tendo esse tipo de situação. Então, assim, não sei se no campo psicológico consegue fazer essa diferenciação ou não, mas para quem está assistindo, a partir de que momento a pessoa tem que ficar mais atenta de que não foi uma mera briga, uma mera discussão, e está entrando numa situação dessa um pouco mais séria? É uma excelente pergunta, porque ela é muito importante para você aprender a identificar agressores. Isso em todos os campos, tá? Assédio moral no trabalho, assédio entre familiares, assédio sexual, psicológico, todos eles. O interessante é que o violentador, ele mantém um modo de comportamento cíclico. Então você percebe que ele faz a agressão, ele possui a manipulação e depois vem aquela parte que a gente chama de lua de mel, entre aspas, que é quando a pessoa diz que estava errada, que vai mudar, promete mudar, fica maravilhosa por uma semana ou por um mês e depois volta com o mesmo tipo de comportamento, com aqueles mesmos comportamentos cíclicos, tá? Discussões existem em qualquer tipo de relacionamento, entre mãe e filha, entre colegas de trabalho, amigos, namorados, independente. O ponto é, a pessoa está sempre se colocando num pedestal como correta? Ela está sempre manipulando a situação para que você seja a errada sempre? Porque assim, nós erramos, somos seres humanos. Carol, desculpa só te cortar. Quando você fala a pessoa, é o agressor. O agressor. Ele que se coloca num pedestal, até para quem está ouvindo poder entender. Sim, ele que se coloca no pedestal de que não fez nada de errado e, na verdade... Sim. Ele até usa isso para punir a vítima. Olha o que você faz comigo. Olha o que você me faz passar. Eu faço tudo para você. Então, o agressor se coloca num pedestal para que a pessoa sempre se sinta a errada da história. É óbvio que somos seres humanos, a gente erra. É normal. É muito comum em relacionamentos você chegar e falar: olha, amiga, olha, mãe, olha, namorado, errei, tá? Ou então, ó, você está errando. Mas é sempre um consenso, é uma conversa madura, com responsabilidade, respeito e consideração. Você começa a perceber que tem algo errado quando, assim, só você está errada nessa relação o tempo todo. Você não faz mais as coisas que você gosta. E quando você faz, você se sente culpada por fazê-las.
Você não tem mais a liberdade de pensar por si própria, porque essa pessoa está sempre te regulando, está sempre te julgando, sempre por perto, olhando. Isso são coisas muito preocupantes e que você já tem que ficar de olho. Esse é o meu conselho. Então, Carol, eu vou ler aqui, né, o tipo penal, porque para a gente ter uma base de como isso tem sido levado à justiça. Então, vai ser considerado violência psicológica causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação ao direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Então, o que a gente vê pelo tipo penal é que ele é bastante extenso. Então, assim, aquela pessoa que pratica um ato que causa dano, e aí o que é importante a gente falar, pelo menos do ponto de vista jurídico, essa atitude desse homem tem que causar um dano psicológico na mulher. Certo? Como ele vai fazer isso? Ele tem todas essas formas descritas ou qualquer outro meio que leve a esse dano psicológico. Então, assim, a lei é bastante ampla na hora de você configurar. Por quê? Porque eu posso ter uma série... Eu já vi no escritório uma série de situações que você nem enxerga, muitas vezes a pessoa não enxerga como violência psicológica, porque o primeiro passo é essa mulher entender que ela sofre uma violência psicológica, porque ela muitas vezes não sabe, ela acha que é um comportamento normal, que às vezes vem de uma família que tem esse tipo de comportamento, né? E aí ela tem que entender que aquilo não é normal. Esse é o primeiro passo, dentro da minha visão, né, de tantas pessoas que eu já atendi nessa situação, dela entender que ela sofre uma violência que começa muitas vezes psicológica, às vezes é só psicológica, e que às vezes começa psicológica e aí vira sexual, vira física, vira patrimonial, porque quando você falou de violência patrimonial, por exemplo, o homem que joga fora os instrumentos de trabalho de uma mulher pratica uma violência patrimonial contra ela, né? O homem que restringe essa mulher de administrar o seu salário pratica uma violência patrimonial contra ela. Então, o impede que ela trabalhe, pratica uma violência patrimonial contra ela. Então, não é tão simples, às vezes, das pessoas entenderem que estão vivendo uma situação dessa, né? Uma mulher, às vezes, casada 40 anos, passou 40 anos sofrendo violência psicológica. Só que ela acha que não, que ela está acostumada a ser maltratada, né? E aí eu queria ver com você o que uma mulher, a gente falou de consequências, né? O que uma mulher que passa por uma violência psicológica e até física ou sexual como essa, o que ela leva? O que ela carrega em razão desses atos danosos para ela? Olha, quando meus pacientes vão lá no consultório, eu costumo dizer que cada um tem seu processo. Então, cada um tem seu tempo para lidar com as coisas, para entender. E o que eu percebo demais, é que muitas mulheres chegam lá para mim com histórias em que, quando elas começam a contar, a ter um pouco mais de informação, a conversar e escutar o que elas estão falando, primeiramente em voz alta, pois, às vezes, nunca disseram isso em voz alta, as coisas que passavam, elas começam a racionalizar e a entender que aquilo não é normal de um ser humano estar passando. O que acontece é que, infelizmente, eu digo a gente como sociedade, a gente ainda perpetua muito desses comportamentos. É uma violência muito velada. Então, quando você está na sua casa e você está escutando o seu vizinho batendo na sua vizinha, e você fala, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Você está sendo conivente com uma violência contra a mulher.
essa mulher pode vir a óbito. Os índices de feminicídio no ano passado aumentaram muito. Hoje, o Brasil é o terceiro país, se não me engano, que mais mata mulher no mundo. Isso é muito grave. A gente não pode fingir que meu vizinho está batendo na minha vizinha e nada está acontecendo. A gente não pode chegar e ver o relato de uma amiga na mesa do bar, que o namorado obrigou ela a transar com ele, e não dizer nada. Nós, como mulheres, a gente já tem muitos empecilhos. E a gente tem que se unir para isso. E você observa que essas mulheres, elas chegam, primeiro que assim, são pessoas extremamente fragilizadas. O agressor, ele sabe muito bem onde ele vai. Aonde ele vai achar aquele caminho mais fácil dele percorrer para transformar essa mulher numa vítima sob o poder dele. Então, são pessoas extremamente fragilizadas que às vezes já têm outros traumas e outros problemas de vida, assim, de quando eram pequenas, de família, coisas que aconteceram com elas, e elas vão sendo manipuladas e só vão perceber isso, às vezes, quando é muito tarde, infelizmente. Mas falando que consequências que elas podem ter, eu observo muitas mulheres com transtornos alimentares. Então, são pessoas extremamente compulsivas para comer ou pessoas que não comem, principalmente quando estão nervosas. São mulheres que você observa que estão sempre com manchas roxas no corpo, não sabem explicar de onde acontece isso. São mulheres que desenvolvem uma síndrome de transtorno estresse pós-traumático imensa. Então, assim, tem medo de sair de casa, tem medo que aconteça não sei o que com o filho. São pessoas que não conseguem dar um prosseguimento saudável, não conseguem ter uma qualidade de vida. São aquelas pessoas que tudo acham que estão fazendo errado. Então, pedem desculpa para tudo de forma excessiva, não conseguem se impor, não conseguem estruturar sua autoestima de uma forma saudável. E assim, se a gente não tem uma autoestima estruturada de uma forma saudável, a gente tem um indivíduo totalmente fragilizado. Então, assim, esse indivíduo, ele não consegue estar ali ativo de uma forma propícia na sociedade. Então, você começa a ter uma bola de neve de problemas. São vítimas de vítimas de vítimas. Por isso que eu sempre falo para os meus pacientes que, eu vou ficar junto pelos meus filhos. Não façam isso. Façam por vocês e por eles. Não aceitem isso, porque por mais que as crianças e adolescentes não tenham discernimento que um adulto tem das coisas que acontecem ao redor dela, as crianças e os adolescentes não são burros. Eles sabem que a mãe está sendo espancada, eles sabem que a mãe está sendo abusada, eles sabem disso, eles entendem isso. E às vezes o vou ficar junto do meu marido para que meus filhos não tenham pais separados gera consequências 1000 vezes piores do que pais separados. Então, assim, não tenham medo. Carol, deixa eu até dar um recado para todo mundo que está vendo ou que vai ver. Mulheres, homens, hoje, na justiça, se o casal e a mulher não toma uma atitude, começa a ter uma série de brigas dessa questão psicológica e até uma agressão física, há muitos juízes que tiram a guarda dos filhos desse casal. Então, assim, hoje não é mais uma questão de opção. Eu sempre digo isso. Tomem muito cuidado, porque eu já vi casais perderem o pátrio poder porque a mulher não conseguia se posicionar e o juiz disse que era um momento de fragilidade, mas que as crianças não podiam ser submetidas àquilo. Então, assim, não é uma questão mais de se querer ou não querer, é uma questão que você pode perder a família. O que a mulher, né, muitas vezes tanto quer preservar, ela pode perder. Então, hoje não é mais uma opção, porque os menores é que precisam ser protegidos. Então, eles são os primeiros a serem protegidos. Então, nenhum filho tem que estar num lar onde existe esse tipo de situação.
E se isso for levado à justiça, é muito provável que os dois não possam ficar com os filhos. Então, hoje, quando a mulher fala, não, eu quero ficar porque eu quero salvar meu casamento, ela muito provavelmente pode perder não só o casamento, como os filhos também. Correto. Né? Eu Então, acho, particularmente, que é muito perigoso isso. Eu vejo no consultório as consequências disso, e são consequências muito, muito abrangentes, inclusive, tá? Porque você vê desde casos de privação de alimentos, tanto para a mulher quanto para os filhos, desde importunação, assim, de vizinhos, agressão física, agressão verbal, e são coisas que as crianças vão levar o resto da vida. Elas vão levar isso para o resto das vidas delas. Então, pensei muito bem antes de fazer isso, antes de continuar naquela situação. Sim. Carol, desculpa. Vai, pode falar. Eu queria te fazer uma pergunta com relação a esses sinais físicos que você mencionou. A gente está vivendo um tempo de pandemia, muito estresse por toda a situação que se vive, pessoal perdendo emprego, trabalhando em casa, tendo que cuidar de filho, enfim. Mas mudou a vida de todo mundo de uma forma mais estressante, digamos assim. Para essas pessoas que vivem hoje essa situação de mudança de emprego, de trabalhar, enfim, e que de repente estão passando por esse processo dessa violência psicológica, como é que você consegue identificar que esses sinais físicos que você acaba vendo, aparecendo nas pessoas, não são decorrentes dessa nova vivência em função de pandemia, de estar trabalhando em home office, de repente estar desempregado, ou de estar mais estressado porque tem que cuidar de filho, em questão de aula, enfim. E que, na verdade, acaba sendo em decorrência dessa violência. Como é que você consegue identificar? E até para quem está vendo, de repente a pessoa acha, não, estou estressado, está acontecendo isso, mas é porque eu estou trabalhando em casa, estou fazendo, mas na verdade o marido, o companheiro, seja lá quem for, está na orelha dela falando um monte de coisa e aí está se aproveitando disso. Como é que você, no teu atendimento, consegue, de repente, identificar isso? E para quem está assistindo, de repente, identificar, não, isso aqui é decorrência da situação que hoje nós estamos vivendo, ou isso é decorrência de uma violência que eu venho sofrendo e não estou percebendo? Excelente pergunta, porque você percebe que as vítimas de violência, de todos os tipos, é muito diferente quando o paciente chega no consultório e ele fala, meu Deus, eu não aguento mais essa pandemia, eu não aguento mais o meu chefe me cobrando no home office, meus filhos não estão indo para a escola, ficam chorando o dia inteiro. Você vê que é uma coisa que flui, é uma coisa leve, que fala, não aguento mais. Você percebe que uma vítima de violência, qualquer tipo, ela é uma pessoa que ela sempre vai tentar ao máximo não contar que aquilo está acontecendo com ela. Isso dificulta? Sim, mas a gente tem que lembrar que uma vítima de qualquer tipo de violência, ela é como se fosse um passarinho preso na gaiola. Às vezes a porta da gaiola se abre e ele tem medo de voar, porque ele não sabe se ele vai ser agredido a hora que ele tentar sair. Então eu sempre vou com muito cuidado, nós psicólogos, nem só nós psicólogos, todo o pessoal da área da saúde é instruído para tomar muito cuidado. Então, por exemplo, se uma mulher for parar no hospital por qualquer tipo de violência, por qualquer coisa que ela tenha passado mal, e o que a gente observa é que às vezes o marido, né, o pai, etc., o agressor, ele vai junto para manter o controle, para que essa mulher não fale nada. Respirem fundo e peçam para uma enfermeira acompanhá-las até o banheiro. Fala, nossa, estou me sentindo muito fraca, você poderia me acompanhar até o banheiro, por favor? E assim que vocês estiverem sozinhas, você relate a agressão, a polícia será chamada, tá? E você será protegida. Então, quando elas chegam lá no consultório, às vezes elas não sofrem mais esse tipo de violência. Foram coisas que já passaram. E, infelizmente,
isso deixa marcas terríveis. Você observa que, principalmente na geração mais jovem, as mulheres elas estão conseguindo entender um pouco mais e elas chegam já falando, não, eu estou muito estressada, é a pandemia, e com o passar das sessões você vai percebendo que tem algo a mais. É um medo excessivo de fazer as coisas, então, não posso contar que eu estou indo na psicóloga. Tá, tudo bem, é uma vergonha, sua família não pode saber, não porque... Então você percebe que assim, o marido não pode saber. Tá, mas o marido não pode saber por quê? Ele não gostar é uma coisa, ele te proibir é outra. Então você percebe que essa mulher, ela vai sempre sendo cercada. Então assim, muito cuidado, profissionais da saúde, ao abordarem esse tipo de vítima, tanto criança, quanto homem, quanto mulher. As pessoas que são vítimas de violência, que são vítimas principalmente de violência psicológica, sexual, elas são extremamente manipuladas por alguém que convive provavelmente diariamente com elas. Então, assim, sempre deixe claro que aquele ali é o momento em que existe uma ética profissional, as medidas cabíveis vão precisar ser tomadas, mas sempre em conjunto. Ali é o lugar em que essa pessoa ela pode se sentir segura e acolhida. Normalmente elas acabam falando quando se sentem seguras, mas esse é o problema, Emerson. Elas são pessoas que vivem com medo, elas passam a vida inteira sentindo medo. Então, às vezes, elas não contam. E dificulta um pouco esse acesso a essa vítima. Então, Carol, às vezes essas pessoas que estão vendo a gente, elas não entendem muito o que pode ser uma violência psicológica, né? E outra coisa, você estava falando, e eu estava pensando aqui, eu acho que também tem muito ainda tabu. A gente vive numa sociedade em que você dizer ou assumir que você sofreu uma violência psicológica, pode ser que as outras pessoas falem, não é possível, uma mulher que nem você sofreu uma violência psicológica, isso não existe. Porque assim, eu já tive pacientes que eram PhD, elas tinham pós-doc e viviam uma violência psicológica grave. E ela se via como vítima. Ela não se via como vítima, ela se via como culpada. Então, e ela tinha muita vergonha disso. Então, assim, existem milhões de mulheres que não vão falar nada porque elas também se envergonham perante a sociedade, de não conseguirem, às vezes, resolver o problema, de terem até vergonha de ir a um psicólogo, porque ainda existe também uma mente muito retrógrada de que ir ao psicólogo são pessoas que são desalinhadas, né? E isso não é verdade. Mas, assim, o que eu quero dizer aqui, quero que você complemente, é que a gente pode ter situações de uma violência psicológica muito sutil, às vezes, onde o homem só ataca onde ele sabe que essa mulher vai ser fragilizada. Então, por exemplo, ele só ataca a autoestima dela, e dentro de 4 paredes. Então, ele começa a rejeitar essa mulher sexualmente, ele começa a dizer que ela não presta para nada, ele começa a comparar essa mulher com outras mulheres, ele começa a dizer que ninguém vai querer essa mulher, ele começa a dizer que ela é incapaz de fazer determinadas atitudes, e isso por quê? Mexe direto com a autoestima da mulher, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, é uma violência psicológica, e grave, porque isso vai deixar marca, né? E aí, eu queria que você explicasse, desse alguns casos mais concretos do que é considerado uma violência psicológica. Eu acho que a gente tem um problema muito grave, que é fazer uma comparação da competência assim, intelectual, cognitiva, né, profissional da pessoa com fragilidade psicológica. Às vezes a pessoa é muito bem resolvida em várias áreas da vida dela, mas a gente precisa lembrar que pessoas têm traumas, pessoas têm problemas. E a partir do momento que você usa um trauma, um problema, uma fragilidade para ter poder sobre aquela pessoa, você está manipulando, você está fazendo uma violência psicológica.
Então, por exemplo, é aquela mulher que sempre ouve: nossa, ninguém vai te aguentar, só eu mesmo, ninguém vai te aguentar, ninguém vai te aguentar. Então, assim, por que ninguém vai aguentá-la? Só você? Só você vai aguentá-la? Então é muito fácil você querer ter o poder sobre ela. Ou então, por exemplo, nossa, elas não são suas amigas. Você não tem amigas, você não precisa sair. Elas são falsas. Como você sabe que elas são falsas? Você convive com elas, às vezes são amigas de 20 anos. Então, assim, você começa a perceber que vão sendo jogadas coisas, é como se fosse um campo minado. Ele vai levando exatamente aonde a pessoa tem uma fragilidade. Então, por exemplo, às vezes a mulher não é boa em consertar alguma coisa da casa. Nossa, mas você é Nossa, você é PhD e não sabe fazer isso? Nossa, você é uma burra. Não, ninguém é obrigado a saber tudo isso, né? Ninguém é obrigado a saber consertar uma casa inteira. Então, você vê que são coisas sutis e que, olha que interessante, eu vejo muitos amigos, colegas e pacientes cada vez mais, e assim, eu vejo muito dessa nova geração, tá? Então, assim, do pessoalzinho de 35 para baixo, me perguntando, eu tô sendo machista? É absurdo isso que eu falei? Você acha que eu fui escroto? Você acha que eu podia ter falado isso? É lógico que não é uma maioria ainda, infelizmente, mas você percebe que vai tendo essa mudança. Então, assim, a partir do momento que você usou uma fragilidade da pessoa para diminuir ou desvalidá-la, pense muito bem no que você está fazendo. Você pode estar mexendo com algo dentro da pessoa que pode destruí-la, mesmo ela sendo uma PhD em engenharia de petróleo, por exemplo. Ela é uma super gênia. Essa pessoa tem sentimentos, essa pessoa tem traumas, essa pessoa tem as emoções dela, essa pessoa se chateia também. A gente tem que parar de achar que ser uma super mulher não é ter sentimentos. Ela tem sentimentos, não é porque ela é boa em tudo que ela faz que ela não pode ficar fragilizada. Ela também fica cansada, ela também fica estressada, ela fica sobrecarregada. Pare de usar isso para manipulá-la. Então, assim, né? Fui bem incisiva, né? Sim, com certeza. Carol, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que as coisas estão mudando. Hoje em dia, casal homoafetivo é a coisa mais comum que tem, seja homem com homem, mulher com mulher. Eu queria saber, em relação ao teu atendimento, se você tem percebido se houve ou se está ocorrendo um aumento desse tipo de violência também entre os casais homoafetivos, ou isso é uma característica mais entre os chamados casais heterossexuais, ou não tem nada a ver, questão de classe social, de conhecimento, enfim. Pela tua experiência, pelo que você tem visto aí, tem acompanhado, o que você pode falar a respeito disso? Olha, eu já vi e li muita coisa dizendo que isso era predominantemente de casais heterossexuais e de baixa escolaridade por conta da falta de instrução. Mas num consultório e num hospital, por que eu estou falando no hospital? Porque a equipe médica, a equipe de enfermagem pega muitos casos subnotificados que vão para o hospital e elas mentem, dizem que caíram, etc. Você começa a perceber que sim, a maior predominância são em casais heterossexuais, mas que a classe social não está ligada a isso, tá? A gente precisa parar de achar que a pessoa que é de uma classe social menos abastada, que ela é a mais ignorante, que ela é a mais machista. Não. O machismo e a violência contra a mulher, ele é intrínseco em todos os níveis da ansiedade. Com relação a casais homoafetivos, né, eu gostaria de falar de toda a comunidade LGBTQIA+, você observa, o interessante é o nível de desconstrução. Pode não ser o ideal, mas as coisas são mais abordadas e mais discutidas e mais refletidas. Não é que não exista, tá? Mas a maior predominância é sim em casais heterossexuais, tá?
Não sei te dizer os exatos motivos, se eu estivesse falando aqui eu ia estar mentindo, mas uma das coisas que eu observo muito da comunidade LGBTQIA+, é a questão da reflexão. Por que estamos mantendo padrões tradicionais? Por que estamos perpetuando esses padrões? E eu acho que o machismo e a violência contra a mulher entram nisso, acabam entrando. Então eu colocaria isso como um fator, mas não decisivo. Respondi sua pergunta? Não, sim, a intenção era justamente isso, saber se tinha algum diferencial ou não, ou se de repente o padrão se repetiria, independente se é casal hétero, homo, enfim. Mas pelo que você está me falando, não, parece que a consciência, se assim podemos dizer, em relação à comunidade LGBT, é maior em relação a esse tema do que em relação ao pessoal hétero. Então, eles vão quebrando algumas situações, regras, enfim, repetindo alguns padrões. Mas a resposta foi respondida, sim. Então, Carol, eu já fiz uma pesquisa sobre isso, da questão dos homoafetivos e dos heteroafetivos. E uma vez eu tive uma discussão numa palestra que eu estava fazendo, e tinha alguns casais homoafetivos e casais heteroafetivos, né? E o que mais impressionante é que o que havia o que eu percebi, né, que tinha de diferente, é que entre heterossexuais existe uma necessidade de tentar manipular o outro sempre. Então, o homem, por exemplo, ele tenta sempre ter uma superioridade sobre a mulher. Os homens que não têm esse problema, que, na minha opinião, são muito bem resolvidos, eles não vão fazer esse tipo de... Eles não têm esse padrão de comportamento. Então, assim, eles não precisam competir com a mulher, eles não vão se sentir mais ou menos diminuídos se essa mulher ganhar mais ou menos do que eles não vão se sentir ameaçados se essa mulher é uma mulher que tem uma profissão que ela tem muitas relações, ela é uma mulher bem sociável, comunicável. Agora, quando o homem ele não consegue ter isso bem resolvido dentro dele, e isso foi o que eu vi ali também, aí esse homem começa a agredir a parceira, porque ele quer dizer que ele é homem, ele quer se autoafirmar. E nos casais homoafetivos, eles são muito pares, né? Então, um não precisa dizer, não, eu sou o macho alfa, eu que mando. Então, isso não acontece em nenhum tipo de casal, ou pelo menos é mais difícil acontecer entre os casais homoafetivos. Agora, isso não é que não possa acontecer, né? Isso é importante a gente falar. A gente sabe que existem relações homoafetivas que também são abusivas. Sim. Né? Eu já ouvi alguns relatos nesse sentido. Mas é muito mais predominante, e eu acho que um dos motivos é esse. Existe ainda um machismo intrínseco, né? Estrutural, que está dentro do... Infelizmente, né? Está dentro das nossas leis, está dentro das nossas e você vê, Raquel, que é uma necessidade constante do homem ter que se sobrepor à mulher em todas as situações, tanto profissional... até hoje ninguém explica o porquê que a mulher ganha menos que o homem na mesma posição, com as mesmas responsabilidades numa empresa. É por conta do tempo de pós-maternidade. Pelo amor de Deus, isso já passou, né? Acho que a gente já nem está mais na época de discutir isso é tão arcaico. Uma coisa interessante sim, os casais homoafetivos, eles podem ter relações abusivas e até todos os tipos de violência entre eles. Mas eu observo, pelo menos lá no consultório, que os casais heteroafetivos, eles têm muito essa necessidade de quem domina a relação. Hoje, na comunidade LGBTQIA+, você observa que está tentando se desconstruir isso. Então, antes você perguntava, quem é o ativo da relação? Quem é o passivo? Hoje está tentando se desconstruir isso. Então, assim, não precisa ter um ativo, não precisa ter o passivo.
ambos podem transitar livremente em seus papéis ali do relacionamento de uma forma saudável, que a gente não observa em alguns casais heteroafetivos. Então, assim, alguém tem que estar sempre mandando na relação. E a minha pergunta é, por quê? Né? Por que isso? Essa pergunta tem que ser feita para os homens, né? Sim. É mais difícil da gente responder, a gente não Sim. consegue responder. Mas eu acho que é verdade, eu acho que você tem toda a razão. Por quê? Né? Por quê? Mas eu acho que, eu já falei, eu tiro meu chapéu para os homens que conseguem conviver bem, transitar bem nas relações e entender que o fato, das vezes, da mulher ganhar mais, ou da mulher ter uma carreira promissora e a outra parte nem tanto, e eles conviverem bem com isso, assim, é um sinal de maturidade muito, muito amplo, né? Mas eu acho que a gente ainda vai ter que galgar um pouco mais alguns degraus aí, para que os homens entendam, e eu acho que parte da culpa disso é da própria mulher, porque ela cria o homem, ou criava, diferente da mulher. Perpetua Então, ele tinha aquela comportamento. ideia de que ele que tinha que ser o dominante, né? Exato. E assim, não é só uma questão de capacidade, é uma questão de só maturidade que você tinha falado. É uma questão de liberdade. Hoje, se a gente observa, por exemplo, a faixa etária entre 55 anos a 65 anos, são homens que muitas vezes eles tinham a responsabilidade de carregar famílias inteiras nas costas. É um homem que não pode ser afastado nunca por conta de doença, ele não pode ficar doente, ele não pode ter ansiedade, ele não pode ter depressão, porque se ele parar de trabalhar, a família inteira depende dele. Isso é cansativo, isso sobrecarrega, tá? Cada casal deve ter suas próprias regras, desde que tudo seja acordado com bom senso, respeito e consideração por ambas as partes. E que, novamente, seja acordado, não que seja obrigado. Então, mulher minha não trabalha, fica em casa. Isso não é acordado. Acordado não vale a pena pagar escola, creche para os nossos filhos, então até os 4 anos eu vou ficar em casa? Você ganha melhor? Tá, então essa é uma coisa que a gente resolveu fazer? Tudo bem. Mas também, homem, não adianta jogar na cara da mulher o tempo todo que é você que paga as contas, que ela só faz as coisas por sua causa. Isso também é violência psicológica. Eu não aconselho nenhuma mulher a fazer isso. É o meu conselho profissional, porque hoje a gente não tem pensão dada para a mulher. Se esse homem se separar, ela vai ter 6 meses de pensão no máximo. Então, hoje, você largar sua vida profissional pelos filhos é uma decisão muito, muito grave. Você pode sofrer consequências lá na frente. Então, assim, eu acho que hoje a vida... Eu até concordo que o casal pode decidir, mas essa mulher tem que ter consciência que ela não tem mais o resguardo legal. Então, isso é um problema nos dias atuais, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter todo esse equilíbrio quando a gente vai falar de alguma coisa desse gênero, porque hoje você não tem mais pensão para a mulher. Então, você tem para os filhos. Então, exatamente. Mas, né, eu acho que algumas pessoas ainda se respaldam disso, e até eu ia fazer uma pergunta para vocês. Como que funciona no caso de uma mulher que ela literalmente é obrigada a ficar em casa, tá? O marido proíbe ela de trabalhar. Como é que fica se eles se separarem? Ela tem uma pensão vitalícia, ela não tem, cada um caso? Olha, a minha vivência, eu faço família e faço alimentos de mulher há mais de 26 anos. Há 26 anos que a gente está formado, né? Eu sempre peguei esse tipo de processo. E eu vou dizer, de quando eu me formei para cá, a mudança é completamente radical. Naquela época, há 26 anos, as mulheres tinham uma pensão, sobreviviam com ela, independente de trabalharem, não trabalharem, a pensão era garantida. Hoje,
você vai ter uma pensão dada por esse homem vitalícia em casos excepcionalíssimos. A mulher já tem uns 60 anos, nunca trabalhou, não está aposentada, sofreu violência, se não, pode ter uma pensão para essa mulher, 6 meses, 8 meses no máximo, e depois ela tem que se virar. Então, assim, isso, independente se o marido proibiu, se o marido não proibiu, isso é o que hoje é regra nos nossos tribunais. Até foi uma fala do ministro Gilmar Mendes, ex-marido não é previdência social. Então, por aí você veja que não existe pensão vitalícia mais. E até porque hoje também é difícil você concordar com essa situação de que o homem proibiu a pessoa de trabalhar. Existem várias e várias formas de informação, de conhecimento, até de medidas para resguardar esse direito da própria mulher. Então, assim, depois de muito tempo, chegar a falar assim, o meu marido me proibiu de trabalhar, nos dias de hoje é meio complicado, porque você pode se separar, você pode procurar alguma forma de renda, você pode procurar estudar, você pode procurar fazer alguma coisa. Se não fez, é porque também naquele momento estava sendo cômodo. E aí você chega e fala, olha, então eu fiquei, tá, tudo bem, mas o que você fez para sair dessa situação? Não, ele falou que não podia, eu fiquei sentada vendo televisão e tá tudo bem. Não, Emerson, é que às vezes a coisa é mais grave do que isso, né? Então, mas aí depende, né? Sim, não, eu acho que existe a oportunista, eu não vou negar isso, né? Eu também não posso tapar meus olhos, e nós temos que ser realistas aqui. É claro que existe oportunista, aquela mulher que se acomoda na relação e ela depois tem que arcar com isso, mas existem situações específicas que o homem efetivamente ameaça essa mulher, né? E aí não deixa ela trabalhar porque é uma forma dele dominar essa relação. Sim. Então, existem as duas questões aqui. Mas aí é o que eu falo, existem os meios legais para tomar as providências. É que nem sempre a pessoa tem apoio. É difícil quando você está no meio de uma relação, com filhos. Eu acho muito complicado, né? Eu acho que se você não tem apoio, fica mais difícil ainda. Sim, principalmente quando você, às vezes, não consegue uma medida cautelar ou medida restritiva, não é? Medida restritiva. Medida restritiva, isso é uma coisa que me perguntam muito e até o nosso conselho profissional, né, que rege a nossa categoria, ele às vezes mandam, eles fazem simpósios e mandam e-mails perguntando como é que está sendo a nossa questão de encaminhamento, porque a gente como profissional da saúde, né, principalmente da saúde mental, nós somos obrigadas a oferecer esse tipo de encaminhamento. E dependendo do tipo de agressão, nós somos obrigadas a notificar esse tipo de agressão. Então, por exemplo, estupro, abuso infantil, agressão infantil, várias dessas coisas. Principalmente se for menor de idade. Principalmente se for menor de idade. Mas levei meu filho no hospital e falei que ele caiu. A partir do momento que aquele médico, aquela enfermeira estão desconfiando, esse caso vai ser notificado. Sim. Então, você vai no hospital, leve todos os seus filhos, peça ajuda, diga o que está acontecendo, retire seus filhos com uma medida restritiva e é isso. Não finja que nada está acontecendo. O conselho tutelar vai ser acionado, tá? Os profissionais, eles não são cegos, eles sabem o que acontece. Então, porque tem pais que eles tentam, né? Eu tenho aqui 2 perguntas. A Maria Aparecida Coelho Dias está dizendo, vocês acham que as leis ainda são muito machistas com relação à defesa da mulher? Bom, eu acho que elas não são machistas, mas eu acho que a gente tem um machismo estrutural. Não adianta eu ter uma lei que protege a mulher, eu até acho que a lei avançou muito de proteção à mulher, se eu tenho por trás dessa lei juízes que às vezes não acreditam e não praticam a lei, delegados que fazem a mesma coisa, promotores que também não acreditam nisso. Então, não adianta eu ter uma lei belíssima e se eu tenho quem opera essa lei, pessoas que não levam isso a sério.
Há muito pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal estava decidindo se existia crime, legítima defesa da honra. Isso foi discutido Absurdo. antes. No começo da faculdade já não existia mais isso, quer dizer, faz 26 anos que isso já tinha caído. E o Supremo Tribunal Federal faz o quê? 2 meses, Emerson? 3 meses? Por aí. Estava discutindo a questão da legítima defesa da honra. Então, assim, não adianta eu ter lei, eu não acho que as leis sejam machistas, mas eu acho que tem muito operador do direito que tem um trabalho essencial que ainda desvaloriza muito a mulher. E isso prejudica todos os tipos de julgamento, você não acha? Acho que, na verdade, é um despreparo de forma geral. E aí eu falo por experiência que eu já tive, de pessoas que foram procurar delegacia da mulher e a própria pessoal na delegacia da mulher falou, deixa para lá, não esquenta a cabeça. Numa delegacia da mulher. E aí você fala assim, pô, mas delegacia da mulher são mulheres. Então, as mulheres é que mandaram não tomar providência. E aí você fica meio assim, você fala, bom, então peraí, se você manda uma mulher ir numa delegacia da mulher, que vai ser atendida por investigadora e por uma delegada, e escuta da investigadora, da delegada, deixa para lá, vai para tua casa, alguma coisa tá errada e não tá funcionando, né? Então... Exato. Eu, como profissional, regida né? por um conselho, né, de acordo com o meu comitê de ética, com o meu conselho, eu sou obrigada a explicar para o paciente, né, tanto homem quanto mulher, quanto pais, toda a parte jurídica, o que a pessoa precisa fazer, como que ela tem que recorrer a isso, etc. Mas é meu dever como pessoa, não só como psicóloga, como pessoa, apoiar aquela mulher e dizer para ela, não tenha medo, estarei com você, sempre se priorize, porque muitas pessoas, de fato, fazem isso, desvalidam, não, deixa para lá, vai dar muito trabalho. Não, quando se trata da sua vida, não vai dar muito trabalho, todo trabalho vale a pena. Então, se você tiver que priorizar alguém, priorize sua vida. Só pegando um gancho nisso rápido, a única coisa que eu acho que é muito falho nesse país, e você até mencionou, é a questão das medidas protetivas. Então, existem vários casos que a gente tem conhecimento, e acho que agora, essa semana, ou semana passada, eu vi alguma coisa nesse sentido, que tinha um marido, ex-marido, enfim, companheiro, que estava com uma medida restritiva, e ele foi lá e quebrou a mulher na porrada. Então, assim, eu acho que o que falta nesse país são medidas, e aí lá fora parece que funciona de uma outra forma, de realmente impedir que essa pessoa chegue. De ter alarmes, de ter alarme na polícia, alarme... Eles estão tentando colocar as tornozeleiras, porque aí é mais fácil de captar. A tornozeleira também a gente sabe que não adianta, né? Porque o cara tira, teve um que estava com a tornozeleira, ele tirou, colocou acho que num burro, não sei onde, e começou a andar para lá e para cá, a polícia, mas esse cara tá indo para onde? Aí foram ver, ele tirou e colocou num burro. Mas em tese isso não poderia acontecer. Mas acontece, a gente sabe que aqui, infelizmente, acontece. Então, assim, o que eu acho que falta um pouco, a teoria é muito bonita, tal, mas o que eu acho que falta um pouco é efetividade para isso. Sim. Então, a partir do momento que conseguiu a medida, que ela realmente proteja a pessoa. Porque senão fica pior em mim do que o soneto. Porque você fica naquela, ele tem. Aí vai lá, mata a pessoa, o que resolveu a medida? Então, assim, é o que eu acho que falta um pouco. Mas é importante isso que você mencionou, Carol, de dar o apoio para a pessoa, de mostrar qual o caminho que ela tem que seguir. Se, de repente, ela tentou seguir aquele caminho, não conseguiu, fala, olha, não conseguiu por aqui, vamos por ali, vamos reclamar aqui, vamos reclamar ali. Realmente é importante, porque é que nem você falou, vocês são a primeira pessoa que recebe a informação. E aí, se vocês recebem a informação, a pessoa está pedindo socorro, você fala, olha, não tenho o que fazer, não vou fazer nada, se vira. Sim, você já desvalida, inclusive, a dor da vítima, a importância daquela. E essa questão das medidas protetivas, elas são extremamente importantes, porque é um dos maiores motivos pelos quais as vítimas desistem de fazer o boletim de ocorrência, porque elas sabem que elas não vão estar respaldadas.
se elas não estiverem no abrigo e quando elas voltarem para casa, como é que vai ser? Então, é uma questão de efetividade. Eu acho que falta muita fiscalização. E exatamente o que você falou. A teoria é ótima. Como é que a gente coloca isso na prática de uma forma efetiva? Sim, né? Isso é uma falha do nosso poder judiciário que tem que fazer que aconteça, não tem jeito. Cabe à política pública resolver esse problema. Não tem outra maneira. Carol, tem mais uma pessoa, o Fernando Passos, aqui, ele disse assim, ele pergunta para você, é possível detectar um perfil agressivo no início de uma relação? Sim, com certeza. É aquela pessoa que, assim, você não pode mexer nunca no celular dela. Por exemplo, amor, acabou minha bateria, posso ligar para alguém? Não. Pega o telefone de casa, pega o telefone de outra pessoa. É aquela pessoa que fala assim, desbloqueia seu celular que eu vou olhar. Não, mas você quer alguma coisa? Não, eu vou ver o que você está fazendo. É aquela pessoa que, né, acho que tem até um aplicativo, gente, eu nem sei como é que funciona isso, mas tem um aplicativo que você coloca no celular da pessoa para ver o celular dela. E assim, você nem tem autorização para fazer isso é invasão de privacidade, isso não é crime? Eu acho que isso é crime, não é? Não, em tese... Em tese não é. Ainda não é, né? Não é porque é um casal. Exato, é aquela pessoa que fala... Não vai se meter nisso. Por que você está falando com essa pessoa? O que você está falando? Não, mas assim, você tem que lembrar que você está se envolvendo com uma pessoa que tem amigos. Que bom que essa pessoa tem amigos. É uma pessoa sociável, uma pessoa normal, uma pessoa saudável. Então, assim, como é que você pode entrar e começar a cortar tudo da vida da pessoa? Esse é um padrão agressivo. Porque a gente acha que aquele padrão agressivo é só aquele que pega no braço, deixa roxo. Esse é um padrão agressivo também. Tá? Então, prestem atenção nas palavras e comportamentos que são expressados. Esse comportamento de algumas pessoas também, de pedir para a pessoa tirar, fazer uma chamada ao vivo, né? Para ver aonde que ela está. Sim. Na minha opinião, isso é um comportamento, no mínimo, duvidoso. Você tem que, é lógico que além disso, eu acho que você tem que ver outras coisas. Mas a pessoa que é tão insegura a ponto que você tem que tirar uma selfie da onde você está para mostrar para a pessoa, fazer uma chamada de vídeo, porque ela não acredita que você está onde você está, eu não sei, eu nunca vivi isso, Não, eu complicado. não admito esse tipo de situação e acho que isso é o início de uma pessoa desequilibrada. Eu acho que é o seguinte, todos nós temos inseguranças, todos nós já fomos tóxicos ou abusivos em algum ponto. A gente também precisa entender que não é sempre só o outro, às vezes a gente também tem esses comportamentos e a gente precisa entender isso para que a gente consiga observá-los e mudá-los. Agora, você está se envolvendo com uma pessoa que quando você pontua isso, a pessoa sempre distorce toda aquela narrativa para que você seja errada. Já fique atento, algo de errado não está certo aí, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que é bem isso mesmo. Bom, Emerson, a gente está indo para o final do programa. Você quer alguma... Eu queria agradecer a presença da Carol, a fala dela, os toques que ela deu. Espero que tenha ajudado quem está assistindo, quem ainda vai assistir o programa, que consiga identificar alguma possível agressão, algum começo de agressão, ou até, às vezes, que está no começo de um relacionamento, começar a identificar alguns padrões para evitar de que a coisa tome um rumo diferente, chegue numa violência maior, enfim. E eu gostaria que a Carol desse alguma dica ou algum recado final para essas pessoas que estão assistindo, até para evitar de entrar numa situação dessa ou tentar contornar algo que está ocorrendo e, lógico, quando precisar de ajuda, a quem procurar, como procurar, enfim. Hoje a gente tem, né, já faz um tempo, inclusive a Central de Atendimento à Mulher, você diz que a 180 são pessoas extremamente preparadas. Então você pode ligar e pedir uma pizza, eles vão entender, como já aconteceu, saiu na mídia. Você pode ligar e pedir uma cerveja, você pode ligar e fazer o que você quiser, a pessoa vai entender, são pessoas preparadas.
Assim como eu dei aquela dica do hospital, se você for no hospital com o seu agressor, diga que você está muito cansada, peça para ir no banheiro com alguma enfermeira, e aí você sinaliza que você está sofrendo com uma agressão e que esse agressor está presente. Carol, eu sou menor de idade, eu posso fazer isso? Deve. Principalmente menores de idade. Mocinhas, chegaram em algum lugar, vocês estão com medo, peçam ajuda do barman, fala, olha, você pode me ajudar? Tem seguranças femininas na balada, tá? Não estamos em época de balada, tá? Pandemia, distanciamento social, mas se isso acontecer, tenham em vista isso. Não tenham medo de procurar ajuda psicológica, não tenham medo de procurar ajuda médica. O processo é difícil, mas não é impossível. Preze sempre pela sua vida. E acho que é isso. Mulheres, não tenham medo, estamos juntas, precisamos nos unir e a gente vai conseguir. Eu agradeço muito vocês pela oportunidade, eu adoro falar sobre esse assunto. Muito obrigada. Então, Carol, primeiro eu quero que você deixe depois o seu contato, se alguém quiser te procurar, né, para poder conversar sobre isso. E depois eu quero que você comente a questão dos nudes, os pedidos de nude, né, que eventualmente se tenha, e se isso também, na minha opinião, isso é caracterizado como uma violência sexual, e para que principalmente talvez as mulheres, as meninas, né, as mais jovens, quando a pessoa que está do seu lado pedir isso e disser que é uma prova de amor, isso não é prova de amor, né? E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Eu acho que esse é um assunto delicado, acho que até daria para outro programa, sabe? Porque é uma questão também social, de que você precisa provar com o seu corpo, com o seu físico, com o seu estético, que você é merecedor daquilo. Então, são as cirurgias estéticas, vendidas por 70 mil como se fosse perfeita, para crianças de 16 anos, são aqueles nudes como prova de amor. Prova de amor é dedicação, é respeito, é consideração, é você se importar com o outro, é você elevar o outro, saber reconhecer os defeitos, mas também enaltecer as qualidades, a pessoa estar ali por você. Se a pessoa não te ama pelo simples fato de você não enviar uma foto sua nua, essa pessoa não te ama, essa pessoa só te manipula. Então, fiquem muito atentas a isso. E só lembrando que hoje as mídias sociais, todos os aplicativos, eles têm, né, toda uma normativa para isso, que às vezes ele não é 100% regulado, às vezes rola esses vazamentos, mas de qualquer forma, hoje está enquadrado pela lei, né? Sim. Hoje você é enquadrado pela lei, isso é crime. Então, é tipo penal. Então, não façam isso não é prova de amor. Vou repetir, prova de amor é amor, cuidado, carinho, atenção, é respeito. Não deixe que ninguém te obrigue a provar seus sentimentos para alguém por uma foto. Não faz o menor sentido. Pensem comigo, não faz o menor sentido. Claro, com certeza. Bom, Carol, deixa seu contato para quem quiser te encontrar nas redes sociais. O meu Instagram, ele é psicarolina M Vaiego, Vayego. Vocês vão achar alguns conteúdos falando sobre coisas da pandemia, sobre transtornos alimentares, ansiedade. Não sou muito boa com mídias sociais, mas se vocês precisarem, vocês podem me mandar direct nesse Instagram e fico à disposição para quem precisar ser ouvida, para quem precisar, Carol, o que eu faço, quais são os passos que eu tenho que fazer, né? Se eu sofrer uma violência, pode perguntar, eu respondo a todo momento. Tá certo, Carol, muito obrigada, viu? Obrigada a pela vocês, sua participação, gente. Um grande abraço e com certeza eu vou chamar também. Você novamente. Um beijão, muito obrigada, boa noite. Gente. Um beijo. Boa noite, Emerson, boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que tchau, nos assistiram. E até a próxima semana com mais um Fatos em Destaque. Tchau, tchau. Tchau, Carol. Tchau.